Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta. Esse aqui que é o nosso segundo episódio dessa série que eu decidi realizar para mostrar para você 5, não um, não dois, mas 5 bons motivos para você trabalhar com holding familiar. O primeiro deles, eu contei no episódio passado. Se você não assistiu ainda, ó, vem aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você marcar lá a playlist dessa série. Você vai poder assistir o episódio anterior, onde eu falo lá do primeiro motivo, que eu falo da sua relação advogado com o Poder Judiciário. E nesse episódio de hoje, né, aqui nesse segundo episódio, o segundo bom motivo para você trabalhar com holding familiar é o fato do cliente, né, está ligado ao cliente. Quem é o cliente de holding familiar? Esse segundo grande motivo é você identificar que o seu cliente de holding familiar está muito mais perto de você do que você poderia imaginar. Vamos lá. Como é que funciona essa história toda? Para a gente poder começar aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é a vinheta. Vamos nessa! Beleza. Então, vamos identificar quem é o possível cliente de holding familiar. E por onde você vai começar? Você vai começar economizando o seu tempo. De que maneira você vai economizar o seu tempo? Pegando o atalho que eu não soube pegar na minha carreira. Não gastando, não pastando aquilo que eu já pastei. Não gastando o tempo que eu já gastei. Por exemplo, de acreditar que o meu cliente eram os bilionários, as famílias detentoras das maiores fortunas do Brasil. Eu achava que era isso. Claro, eles são os que mais têm a perder com o inventário, por exemplo. Eles são os maiores interessados em fazer um sistema de organização e planejamento patrimonial. É lógico que os bilionários são os caras que vão me contratar. Era isso que eu pensava, eu tinha certeza, só que não foi assim que a coisa rolou. É óbvio que não foi assim que a coisa rolou. E por que não foi assim que a coisa rolou? Porque a maioria deles já tinha um sistema de holding familiar. A grande maioria já tinha. Os poucos que eu enxergava que ainda não tinha, aliás, praticamente todos eles já têm. Praticamente todos eles. É lógico. Você faz aí a holding familiar de uma família de uma grande fortuna, você tem a remuneração ali que vai sustentar uma pessoa o ano inteiro, se o teu negócio for um negócio de pequena escala, né? Mas não é assim que tem que ser. O negócio tem que ser um negócio escalável, para você poder fazer para muita gente. E os bilionários não era algo possível de dar escala, porque todos eles já tinham, todos eles. Aquela minoriazinha dos que não tinham, quem não tinha, quer o quê? Quer referência, ele quer saber, afinal de contas, de quem você já fez. O cara quer ter uma referência, ele quer ter algum tipo de informação sobre os seus outros clientes. Ainda que você não vá fazer isso de forma pública, você não vá divulgar, eles vão querer saber. E outra, não adianta você mentir. Integridade acima de tudo, tá? Não dá para mentir, você vai ter que dizer a verdade e ele vai checar. Você pode ter certeza que ele vai checar, tá? Então, ficava difícil. Por quê? Ele queria referência, você ainda não tem referência, eu naquele momento não tinha referências até eu engrenar com esse trabalho. Hoje não, hoje a coisa, vocês checarem vai encontrar bastante coisa. Mas naquele momento não tinha referência e provavelmente você também não tem. Então as chances são que você vai entrar numa roda que eu permaneci durante muito tempo, que é o que eu chamo do ciclo da ineficiência. Por quê? Você aponta para o bilionário que não tem vai querer referência, você não tem referência, fica aquela coisa que aquele reme. Mas eu tive um grande momento de virada na minha carreira. E esse momento de virada foi um inventário que apareceu no meu escritório para a gente fazer. Por quê? Um rapaz bateu na porta do meu escritório da seguinte forma: o pai tinha falecido, tinha 3 anos, tá? E a família não fez o inventário. A mãe tinha acabado de falecer. A mãe acabou de falecer. E o único bem que essa família tinha era um apartamento que ele já morava nesse apartamento há mais de 20 anos. E esse rapaz, ele tinha um amigo que era estudante de direito e falou assim: cara, olha só, você não abriu
o inventário do teu pai. Só de multa você vai pagar uma fortuna. Por quê? Porque a multa por você não ter feito o inventário do seu pai no tempo que a lei estabelece, ela é de 10% do valor do imposto. E além do valor do imposto você pagar 10%, você vai ter que pagar outros 10% a mais por ano que você não fez o inventário. Olha que loucura isso. E agora a mãe dele tinha acabado de falecer e ele estava ali na iminência de vencer o prazo, porque é óbvio, né? O cara, imagina, o cara perdeu a mãe, não é rapidinho para fazer o inventário, não é da noite para o dia. A pessoa precisa se estabilizar primeiro. E aí, veja, ele buscou nosso estudante, ele buscou nosso escritório e eu falei para ele, olha, seu amigo está coberto de razão, um bom aluno, inclusive, tá? E você vai precisar fazer um inventário e correndo para não ter que incidir um imposto lá referente à sua mãe. Moral da história, todo o bem que ele tinha era o apartamento que ele morava. E é óbvio que ele não tinha dinheiro para custear o inventário. Então o que ele teve que fazer? A única forma de resolver foi vender o apartamento. E aí, veja, quando você vende um apartamento no inventário, essa venda, ela paga um deságio. Por que paga um deságio? Ora, quem quer comprar um apartamento quer pegar a chave e entrar. Né? Ninguém quer comprar um apartamento e ficar esperando, ainda mais um imóvel em inventário. Ah, mas o inventário é extrajudicial, é mais simplesinho. Simplesinho se se tiver dívida. Breca tudo, vai para a justiça, não faz o inventário, olha a lambança. E tem coisa que o comprador só vai descobrir depois. Moral da história, quem compra bens em inventário normalmente são pessoas que estão comprando para investir e pagam valor abaixo do valor de mercado, compram esse apartamento com deságio. Foi o que aconteceu com ele. Além disso, como ele vendeu esse bem dentro do inventário, e quando ele vendeu por um valor maior do que aquele que estava na declaração de imposto de renda dos pais dele, beleza? O que aconteceu? Ele teve que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E ele pagou o imposto de renda sobre ganho de capital. Ele pagou as despesas no inventário. O imposto, graças à correria que a gente deu, conseguiu ficar só nos 40% do pai, né? Não pagou a multa do imposto por conta da mãe. Mas no final, o saldo que esse rapaz botou no bolso foi quase a metade do valor do apartamento. Foram mais de 40% de perda. Quase a metade do valor do apartamento. E aquilo ali, para nós, assim, foi uma situação horrorosa. Porque é a situação triste, porque é a sensação de água no chope. Como é que é a sensação de água no chope? É assim, ó, você resolve o problema jurídico do cliente. Você foi bem pago por aquilo ali, pelo exercício que você entregou, foi bem pago, mas a questão foi, o cliente saiu de dentro do meu escritório pior do que ele chegou. Isso doeu. Por que ele saiu pior? Porque ele vivia num apartamento, num local bacana, lá na Barra da Tijuca, onde é meu escritório. Top, um apartamento, um lugar top, um condomínio muito bom, né? Só que aquilo ali era todo o patrimônio que ele tinha. Quando vendeu, ele ficou com um pouquinho mais da metade, ele teve que sair daquele condomínio que ele morava lá há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Ele teve que sair, inclusive, não foi só do condomínio, não foi só daquela região ali de condomínios parecidos com aquele, não. Ele teve que se mudar de bairro. Ele teve que sair do bairro, ele teve que sair da Barra da Tijuca e ir morar em Jacarepaguá. E tá tudo bem, porque Jacarepaguá é um lugar bom de se viver. Mas é diferente. Ele foi rebaixado, a verdade é essa, ele foi reduzido de classe social por causa do inventário. Então, apesar dessa situação ter sido doída, ter sido chata, para mim, para nós no meu escritório, aquilo ali foi o nosso grande estalo. E por que aquilo ali foi um grande estalo? Porque a gente percebeu assim, caramba, o inventário, ele dilapida o patrimônio da família. Principalmente quando tem bens imóveis. Aí é que o negócio é feio. E que droga, porque eu sei um caminho para poder resolver isso. Eu sei um caminho para resolver, mas um caminho que tem que ser adotado antes, que é a forma de você evitar o inventário.
E esse caminho é a holding familiar. Eu sei como fazer para evitar o inventário. É só constituir a holding familiar para essa família, para essas pessoas. E aí, veja, só que para quem já faleceu, não tem como. Não dá para fazer uma holding familiar numa família que a pessoa acabou de falecer. Primeiro você tem que fazer um inventário, você pode até começar os atos da holding, pode, tá? Mas primeiro tem que terminar o inventário. Então, o caminho que eu tinha ali era olhar para aquele negócio e falar assim, caramba, eu preciso fazer com que as pessoas não passem pelo inventário. Eu preciso fazer com que as pessoas saibam disso antes. Saibam disso em vida. Porque esse não vai ser um ato para o rapaz que bateu no meu escritório porque perdeu o pai. Esse não é meu cliente. Esse rapaz, cliente do inventário, não é meu cliente de holding familiar. Entendi isso. O cliente é o pai dele, é a mãe dele, seria, nesse caso. Seria. Seriam os pais dele. Era ganhar os pais dele a praticarem um ato de amor para evitar que os seus filhos passassem por um momento de horror. E olha que delícia você advogar, entregando para famílias um ato de amor para que seus filhos não passem por um momento de horror. Isso é gratificante. É maravilhoso trabalhar assim. E para mim foi assim, ó, foi bingo. Por quê? Cada dono de imóvel no Brasil já é um interessado em ter uma holding familiar. Todos os donos de imóvel no Brasil têm interesse em ter uma holding familiar. Qual o detalhe? Ele só não sabe ainda. E essa sacada que eu tive naquele momento, eu fiquei perplexo porque eu olhava em volta e não tinha ninguém fazendo holding, por exemplo, para classe média. Não tinha. Gente, eu já fiz holding no Meier, que é o bairro de onde eu vim antes de ir para a Barra da Tijuca. Então, veja, vizinhos meus lá do Meier, eu já fiz holding para eles, de apartamento de 300, casa de 300 mil reais. Então, eu olhava em volta, eu percebi algo incrível, que era o fato de cada dono de imóvel ser um interessado em ter uma holding familiar. Só que eu olhava para um lado, olhava para o outro e ninguém tinha sacado isso. Não tinha outro advogado fazendo holding com essa sacada. Não tinha. Queriam fazer para grandes fortunas, para as pessoas que tinham muitos imóveis, que interessasse, sabe? Não, cada dono de imóvel é interessado em ter uma holding e paga igualzinho o cara que tem 100 imóveis, igualzinho. Essa foi a grande virada na minha carreira. A grande virada no meu escritório. Por quê? Acabou aquela advocacia arrastada. Sabe o que é advocacia arrastada? A advocacia arrastada é aquela do contencioso tradicional, do poder judiciário. Por que é arrastada? Porque é assim, ó, o cliente te atende, você fica esperando, esperando, até que um dia um cliente te indique para outro, né? Aí você espera. Aí o cliente chega. E aí você apresenta para o cliente e espera, perde um monte deles porque eles vão procurar alguém mais baratinho, né? Aí você espera. Aí finalmente alguém te contrata. Aí você produz uma petição inicial e vai lá na justiça e espera para marcar uma audiência de instrução de julgamento. A audiência é essa que só é de instrução, que julgamento mesmo não se vê em audiência nenhuma, né? Então faz a audiência de instrução, julgamento que demora, sabe lá quantos meses, talvez anos, só para ter audiência, e espera. Sai a sentença, você espera, a outra parte recorre, você espera. Aí, finalmente, um dia, transita em julgado. E aí, quando transita em julgado, vai receber? Não, espera. É a advocacia arrastada, a advocacia da espera. A advocacia que o cliente entra hoje no teu escritório e ele fica lá 10 anos morando no teu escritório. Aquela pasta dele fica lá 10 anos. Você gasta mais com arquivo de pasta do que com quadros bonitos para enfeitar teu escritório. Isso é lamentável. Lamentável. A diferença é que agora, no trabalho com holding familiar, deixei de ter essa advocacia arrastada e passei a ter um escritório com rotatividade, lucratividade e com uma clientela incrível. O que eu chamo de clientela incrível? A clientela incrível é aquela que entra
paga, te remunera e sai. O sujeito não mora mais no escritório. Moral da história, o meu escritório passou a virar para mim um ativo. Um ativo, você entende o que quer dizer ser um ativo? Significa o seguinte, eu botei outras pessoas para trabalhar dentro do meu escritório, significa que se amanhã ou depois, Deus me livre e guarde, ó, eu ficar dodói, meu escritório não para. Meu escritório não para, continua produzindo. E eu continuo recebendo e não depende mais do meu esforço pessoal. Isso é que foi incrível na minha carreira. Quer dizer que já deu? É lógico que não deu. Eu continuo lá, firme e forte, trabalhando. Hoje eu moro nos Estados Unidos e atuo talvez mais do que na época que eu estava lá morando a 2 quadras do escritório lá na Barra da Tijuca. Mas hoje eu tenho a oportunidade até de retribuir. O que é retribuir? Retribuir é como eu estou fazendo agora. Cara, eu estudei no Colégio Pedro II, eu estudei no FRJ, a Federal do Rio de Janeiro. Eu tive educação gratuita. Quase que, eu já fui aluno de escola municipal. Eu tive educação gratuita quase que a minha vida inteira. Você talvez tenha pago para eu estudar, para eu estar aqui. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir para a sociedade e levar essa informação de grande utilidade para outras pessoas. E por que eu não faço isso só para possíveis clientes? Eu faço isso, inclusive, para os advogados. Por que eu levo essa informação gratuita, como eu estou fazendo agora, para os advogados? Porque cada um advogado que eu ensinar a trabalhar com holding familiar, ele vai ser um replicador. Por quê? Porque se aquilo ali virar ganha-pão dele, ele vai querer contar para todo mundo. E na hora que ele contar para todo mundo, veja, esse ato que eu estou fazendo aqui de retribuição, ele se torna, inclusive, algo vantajoso para mim. Porque no momento que ele falar para todo mundo, ele vai esbarrar com 1, 2, 3, 10 pessoas a quem eu já abordei também. Então esse é um ciclo de ganha-ganha maravilhoso de se trabalhar. Maravilhoso. Quanto mais colegas eu, você e quem mais vier em ajudar outros colegas a atuarem com isso, mais a gente ganha. Mais a gente ganha. Por quê? Porque quando eu descobri que todo dono de imóvel é um possível interessado, mais do que isso, eu descobri uma coisa, eu descobri que esse grande ambiente não tem concorrência. Não tem concorrência. Quando eu descobri o meu possível cliente, eu descobri que todo dono de imóvel ele é um interessado em ter uma holding familiar, eu comecei a buscar dados. E aí veja só isso. Segundo o IBGE, tá? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Esses 210 milhões de habitantes, eles estão organizados aí mais ou menos em 60 milhões de famílias. Das quais, olha isso, gente, 43% das famílias brasileiras têm pelo menos um imóvel próprio. 43% das famílias brasileiras têm um imóvel próprio. Você acredita nisso? São 26 milhões de interessados em ter uma holding familiar. 26 milhões de possíveis clientes. E aí, olha só. Hoje, a gente tem aí, no Brasil inteiro, mais ou menos uns 2 mil. Tem um pouquinho mais, porque 2 mil tem só lá dentro do nosso curso. Dentro do time Holding Brasil tem mais ou menos uns 1.500. Sei lá, tem uns 2.200, tá? Advogados trabalhando com holding familiar no Brasil inteiro, hoje. A minha meta, eu tenho uma meta pessoal, que é chegar o quanto logo, o mais rápido possível, a colocar 10 mil pessoas, 10 mil colegas trabalhando com holding familiar. Agora, olha só, digamos que eu bato essa meta e de repente você fala assim, Márcio, mas se você fizer isso, vai ter menos espaço. Mas não vai mesmo. Faz as contas. Olha só, 26 milhões, se a gente dividir por 10 mil pessoas, por 10 mil profissionais, são 2.600 holdings para cada advogado. 2.600 holdings para cada advogado. Se você fizer uma por semana, você vai dividir 2.600 por 52 semanas, vai ter trabalho para os teus próximos 50 anos. Você vai estar vivo 50 anos? Eu desconfio que eu não, né? Mas tem trabalho para 50 anos. 50 anos, já estou falando aí de botar 3 gerações da tua família, se for o caso,
trabalhando com holding familiar sem concorrência. Sem concorrência. Então isso, na minha opinião, é algo extraordinário, incrível, e por isso que é o nosso segundo grande motivo pelo qual você deve trabalhar com holding familiar. Preste atenção. Eu falei, são 5 grandes motivos. 5 grandes motivos, não são só 2. Então, o que vai acontecer? Esta série, ela continua no nosso terceiro episódio. O nosso terceiro episódio vai ser mostrando a você como você vai levar a oportunidade até o seu cliente. De que maneira você vai levar a oportunidade de ter uma holding familiar até o seu cliente, tá bom? Então faz o seguinte, o que você vai fazer agora? Faz tudo aquilo, ó. Toca aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com o maior número de colegas possível para que ele chegue mais longe e, principalmente, fique atento no terceiro episódio, onde eu vou mostrar para você como você vai levar essa oportunidade ao seu cliente. Beleza? A gente se encontra, então, no próximo episódio. Um forte abraço, até mais!